Olá, gente, bom dia a todos. Eu sou a Júlia e eu vim apresentar para vocês um pouquinho sobre Platão. Bom, Platão foi um grande matemático e filósofo. Também foi discípulo de Sócrates e o primeiro teórico idealista. Ele foi considerado um dos pensadores principais na história da filosofia. E hoje em dia ele também tem um grande destaque aí, entre os filósofos. Bom, agora comigo, Yuri Márcio de Faria, irei falar um pouco sobre os pensamentos de Platão. E Platão, em todas as suas narrativas, suas falas, ele criava personagens, assim abordando diversos temas, como a vida, a política, a arte, o crime, o bem e o mal, certo e errado. E essa importância se renovava muito em todos ambos os temas. Ele sempre trabalhava em prol do conhecimento, pois sua maior ideologia, que ele sempre trabalhou, foi a verdade absoluta que só é possível obter com o conhecimento. Assim, dando muito ênfase em todos os seus trabalhos, como o amor platônico, que é conhecido por todas as partes da filosofia, e Platão, sendo um discípulo de Sócrates, sempre enfatizou muito a política em todos os seus diálogos e pensamentos. Sua teoria em si girava toda em volta de uma política. E essa política era direcionada do Estado. Mas, como Sócrates, Platão também foi muito perseguido pelo Estado, por sempre enfatizar o conhecimento além. Então, assim causando muitas intrigas entre o governo. Bom, mas agora, continuando e passando para o próximo filósofo. Agora eu vou complementar o que a Larissa falou, apresentando as teorias desse filósofo. Bom, Aristóteles tem diversas teorias, como a ética política, a sistematização, a metafísica, a lógica e o empirismo. Mas eu irei falar apenas da ética da política, que são as teorias que estão integradas no contexto do trabalho. Ele teorizava que o Estado tinha 3 formas de política real, que era a monarquia, onde o poder era considerado em um único ser, e era valorizado a unidade onde ele governava. A aristocracia, que era o poder concentrado em alguns seres, e eu acho que eu posso priorizar aqui os cidadãos, que eram considerados cidadãos, que valorizava a organização, e a democracia, que era basicamente o poder público, o poder de diversos seres, onde era valorizado a colaboração. Mas o filósofo também afirmava que falava que qualquer tipo dessas políticas podem se tornar algo ruim, ou seja, se deteriorar, caso os seres envolvidos não tivessem a capacidade de tomar boas decisões, ou seja, não fossem tão qualificados quanto pensavam. O que pode gerar as seguintes consequências do governo: a tirania, que pode ser ligada com a monarquia, que é o abuso de poder unicamente, a oligarquia, onde o grupo prioriza os próprios interesses, ou seja, os próprios prazeres, e a demagogia, que era o governo cegado por apenas um vício. Mas, em específico, ele defendia a democracia. E acreditava que a poli, que era a cidade-estado, era o introdutório ao indivíduo, na questão de ele poder dar essa abertura à sociedade poder escolher sobre decisões políticas, o que dava a oportunidade do indivíduo ser feliz e obedecer suas próprias virtudes. Bom, agora falando um pouco sobre a vida de Aristóteles, ele foi o filósofo que mais influenciou a cultura ocidental. E também ele moldou a base de várias áreas, tanto das artes e das ciências modernas. Ele foi discípulo de Platão, mas ele discordava de praticamente todos os seus pensamentos. Isso fez com que ele se aprofundasse nos seus estudos para poder refutar o seu mestre. Mas com a morte de Platão, ele passou a ser o mentor de Alexandre o Grande. Bom dia, pessoal, aqui é a Letícia Gabriele dos Santos, sou aluna do Primeiro Linguagens e hoje eu tô aqui para começar trazendo para vocês uma introdução para a filosofia antiga. Começando assim, sabe, a filosofia antiga teve o seu surgimento com as polis gregas, ou seja, com as cidades-estados. Começou com a sua formação e aí começou a vir os questionamentos de filósofos. É bom ressaltar também que a filosofia é dividida em 4 períodos, sendo a filosofia antiga, que surge pela necessidade de explicar o mundo. Mas como assim explicar o mundo? Então,
antigamente tudo que acontecia era por causa da vontade de Deus. E na filosofia antiga começa a trazer os questionamentos contra Deus, fazendo os filósofos buscarem trazer motivos racionais para o que aquilo está acontecendo. Por exemplo, a chuva é um bom exemplo, que chovia, antigamente diziam que chovia por causa que era vontade de Deus. Agora eles fizeram uma procura por trás para poder saber de tudo como estava acontecendo. Temos o segundo período, que é a filosofia medieval, que surge na Europa durante a Idade Média. E que agora a gente vai falar um pouquinho sobre a filosofia moderna, que surgiu com a chegada da Idade Contemporânea, e onde, ao invés de ser eventos da natureza, ser usado como objeto de estudo, agora é a humanidade. Bom, pessoal, eu sou o Nicolas Uvolabi e aqui eu estou para apresentar agora a filosofia helenística, que ela se inicia no período de expansão do Império Macedônico. E no Império de Alexandre o Grande, houve um grande choque de várias culturas que se encontraram e se misturaram entre si. Nesse período, a filosofia ela muda de significado e passa a significar a busca da felicidade. A filosofia também era o caminho para o autocontrole. E, embora a filosofia helenística possua várias escolas, as características que mais se repetiam entre elas era a sistematização, que tornava a filosofia algo que continha saberes e conhecimentos. E o objetivo da filosofia para os helenísticos era a busca da felicidade. E ela seguia um caminho para o autocontrole. E ela ajudaria o ser humano a alcançar esses dois. E contextualizando o que já foi dito anteriormente, a filosofia helenística para Aristóteles era ter o conhecimento da sua felicidade individual, a sua felicidade interna, a sua felicidade, e era ter a valorização do conhecimento do saber viver também. Uma influência muito grande que influenciou tanto para o pensamento de Aristóteles quanto para Platão também se caracteriza por apresentar uma visão mais realista da vida, tirando a violência e a dor do caminho, que nas épocas de guerra eram sentimentos e acontecimentos muito constantes também. As principais escolas da filosofia helenística são o cinismo, fundado por Aristítenes, estabeleceu uma escola na Praça do Cão Ágil, de onde surgiu o nome cínico. Eles identificaram a felicidade como autossuficiência, é o caminho para alcançá-la, seria a negação e sempre as suas prioridades. A filosofia estoica foi fundada por Zenão e Cítio, que estabeleceu uma escola no Cetoá Popilik. Ele é dividido em 3 fases: fundação, estoicismo médio, quando foi introduzido em Roma. A terceira fase, exclusivamente romana. O estoicismo tinha como tema principal a moral, como sempre. No estoicismo, a ética também se designa na ideia da independência. Assim, se busca o desapego e a aceitação do destino. O epicurismo tem o nome do seu fundador, Epicuro. E, segundo eles, tudo é corporal e é fundado por agregação de átomos. Segundo o Epicuro, o prazer é o verdadeiro bem, mas teria que ser um prazer que permitiria o homem ser o dono de si mesmo. O ceticismo tem 2 formas. A primeira é que a verdade pode ser reconhecida, e a segunda pode ser que a verdade não pode ser reconhecida. Mas o mais importante do ceticismo é a diversidade de opiniões. O neoplaticismo trouxe uma metafísica e que hoje é discutida nos dias atuais. O fundador do neoplaticismo defende que Deus é o mundo de um só. E o cletismo é um tipo que busca consciencialização de todas essas escolas que já existem nos dias de hoje. Bom, esse foi o nosso trabalho apresentado por os alunos do primeiro Linguagens.